Amazonas conta com uma fábrica de ponta e produtos de primeira linha no coração do Distrito Industrial de Manaus. É a maior indústria de automação de portões da América Latina. Pioneira desde 1983, tem a missão de levar segurança, praticidade, conforto e tecnologia. Visite nossa distribuidora para instaladores e revendedores. Avenida Airão 816, Centro, 92 98427 3428. PPA Amazonas. Conforto com segurança. Prado Som tem a melhor qualidade, um preço que cabe no seu bolso e os melhores produtos para você. Som e áudio, telefonia e rádio, segurança eletrônica, automotivo, som e vídeo, informática, instrumentos musicais, iluminação, eletrodomésticos, TV, acessórios e muito mais. Floriano Peixoto em frente ao Garajão e Grande Circular em 2 endereços, São José e Mutirão. Prado Som, 92 988 42 2795. Jeová é fiel. Vamos tomar um café pra acordar. Vamos tomar um café pra relaxar. Tomar café, tomar. Visite-nos, Distrito Industrial próximo ao Elisa Miranda, de 6 da manhã às 11 da noite. Que seja café, coffee, almoço e pub. Bateu a fome, Lanchonete Nunes, localizado na entrada do Tiradentes, Coroado. Delivery 9191-3050. Temos sanduíches, pizzas, sucos, sopas, carne na pedra e muito mais. Lanchonete Nunes, é bom demais! Precisa dar uma geral no seu carango? Prado Soncar tem tudo o que você precisa. Alto-falantes, aspirador automotivo, kit de emergência, limpador de para-brisas e muito mais. Prado Soncar, Praça 14, Jeová é fiel. Olá, bom dia! Tá começando hoje o Conexão Amazônica com informação de qualidade, trazendo todas as faces da infraestrutura, educação, cultura e entretenimento. Tudo o que acontece no estado você acompanha aqui. Olha só o que tem no programa de hoje. CODAN, Plano Estratégico para Alavancar e Diversificar a Economia do Estado, é apresentado. Primeira edição do Fórum de Desenvolvimento Permanente. Governador Wilson Lima destaca 21 cadeias produtivas no setor primário do Amazonas e investimento na piscicultura. E no turismo, a Festa da Laranja, em Rio Preto da Eva. Uma das mais tradicionais festas do interior, é lançada na capital amazonense. Eu sou Raíssa Coutinho e o Conexão Amazônica já está no ar. Durante a 295ª reunião do CODAN, que antecedeu o Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável, o titular da SEDECT, Ângelos Figueira, falou sobre os avanços econômicos do Estado e destacou os projetos governamentais que utilizam matéria-prima local e geram emprego e renda. Senhores e senhoras presentes e aqueles que nos acompanham pelo canal da SEDECT no YouTube, sejam todos bem-vindos. Em nome do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, agradecemos a presença de todos. Passamos neste momento a discorrer sobre o primeiro item da pauta. Submeto à discussão e aprovação deste Conselho do 194ª reunião ordinária realizada em 17/2/2022. Aprovado. Passamos para o item 2 da pauta, ordem do dia. Avancemos para o subitem 2 da pauta. Submeto as proposições de número 045 a 101, totalizando 65 proposições que abrangem os seguintes projetos industriais. Implantação, 12 proposições, do 045 ao 056. Diversificação, 23 proposições, do 057 a 073 e 073A, 073B, 073C, 073D, 073E, 073F. Atualização,
Uma proposição, o 074. Outros pleitos, 29 proposições, do 075 ao 101, o 101A e 101B. Não havendo manifestação, em votação. Os senhores conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Na reunião, 37 projetos foram aprovados com um incremento de 2,8 bilhões na economia regional. E este é um governo que se forjou em crises, primeiro uma crise política, depois uma crise de saúde terrível, vem mudando a história do interior do Estado. Hoje o Amazonas não pode prescindir do modelo, mas o governo também está preocupado em dotar de um plano estratégico de desenvolvimento que contemple não só os setores estabelecidos, mas que nós possamos fortalecer nossos vetores, porque nós temos um mundo de perspectiva. O discurso do crédito de carbono, este Estado preservou 97% a 98% de cobertura vegetal. Deu uma lição para o mundo e faz uma tremenda confusão entre a Amazônia e a Amazonas, general. Nós temos exemplos fantásticos de enriquecimento de floresta, tanto temperada quanto tropical. Nós temos a questão da rejeição de mais de 1 milhão de metros cúbicos de gás todo dia. Nós podíamos estar nesse caminho. O governador está preocupado com essas questões. Hoje, você pega o perfil da arrecadação de estados do nosso bioma, que não dispõem do nosso. Nós precisamos nos reinventar. Nós não estamos preconizando, pelo contrário, defendemos o aperfeiçoamento, defendemos e vamos lutar. Se espera hoje, mas nós sentamos, com um exercitando esta condição, que é a condição que nos cabe. A questão de São Paulo, a imprensa não tem discutido isso, mas é muito mais danoso. Nós precisamos avançar. As parcerias com a Prefeitura de Manaus, com a SUFRAMA, com as prefeituras do interior, com os empresários, é a nossa função. No fórum, o governador Wilson Lima apresentou o projeto de infraestrutura do Estado, entre eles a recuperação e pavimentação da M010, que proporciona a integração entre municípios da região metropolitana, como Itacoatiara, Silves e Itapiranga. Eu tenho um potencial muito grande lá na São Gabriel da Cachoeira, que tem um negócio diferente. Lá são 4 idiomas oficiais, além do português tem mais 3 que são indígenas. Lá tem 23 etnias diferentes, são 23 idiomas diferentes indígenas. Lá 90% da população é indígena, lá tem as belezas e tal. Por mais que a empresa tenha um compromisso social e ambiental, se não tiver viabilidade econômica, esquece que a empresa não vem. A empresa só vem se tiver viabilidade econômica, se tiver, no mínimo, comunicação. Um dos grandes problemas que a gente tem na nossa região e que faz com que as distâncias sejam maiores ainda é a questão da comunicação. E esse é um desafio muito grande. E a gente está trabalhando para superar questões que são mínimas, questões básicas. Durante a pandemia, nós tivemos uma dificuldade muito grande, muita gente perdeu sua fonte de renda, principalmente quem trabalhava com a cultura. E aí, nós criamos alguns benefícios, e aí a gente começou a chamar os artistas para receberem os seus benefícios. Vocês acreditam que tinha gente que não conseguiu receber o benefício porque não tinha carteira de identidade? Imagina a carteira de trabalho. Isso é uma dificuldade. A gente está fazendo mutirões para agora tirar RG em tudo quanto que é interior. Nós estamos agora implantando nos municípios a Jusceia, para que as pessoas possam sair da informalidade e possam ter ali o seu CNPJ e consigam comprar de uma empresa aqui em Manaus, de uma empresa fora do estado e fora do Brasil.
Eu defendo que a intervenção do Estado nas atividades econômicas ela tem que ser a mínima possível. Nós prorrogamos a lei de incentivos fiscais para o distrito industrial, nós modernizamos a lei de incentivos e garantimos mais 11 anos de incentivos para as empresas que estão aqui. Wilson Lima falou também sobre a conclusão das obras do Anel Viário Sul e a geração de empregos com a exploração de gás natural em Silves. Nós estamos tocando obras que são importantes para o desenvolvimento do Estado. Nós estamos fazendo em Manaus a maior intervenção viária de todos os tempos, porque nós estamos pavimentando o Anel Sul. E por que isso é importante? Porque nós estamos fazendo o Anel Leste. O Anel Leste é o que vai fazer a ligação da Bola do Paraquequara até a reserva Adolfo Duque. Nós estamos fazendo uma intervenção viária muito significativa na M010. O governo do Estado rompeu o contrato com o consórcio que estava atuando lá. Nós chamamos o segundo colocado, que já está atuando, inclusive ontem, domingo, as máquinas estavam trabalhando lá no trecho mais complicado, que é ali na comunidade de Lindóia. Ali nós vamos ter 10 frentes de trabalho. A M010 está virando um dos corredores de desenvolvimento econômico, porque ali em Itacoatiara eu tenho um porto muito importante, né, onde acontece também o transbordo da soja. Descendo aqui eu tenho ali Silves e Itapiranga, especialmente no caso de Silves. A gente tem o projeto lá no Campo de Azulão, que é da Ineva, da exploração do gás natural. Aqui em Rio Preto da Égua, nós estamos trabalhando com a Prefeitura e também com a Suframa para a implantação do distrito agrobioindustrial, que é um projeto também muito promissor. Então a gente tem uma série de atividades econômicas, fora as atividades que passam ali pela M010, vinda de Boa Vista. Em 2019, um dos primeiros atos meu foi fazer uma construção tributária junto à Ineva, que há algum tempo tentava montar a sua operação lá no Campo de Azulão e não conseguia. Nós entregamos em tempo recorde as licenças e hoje fornece o gás para abastecer a térmica de Jaguatirica. Só aí foram gerados 2.000 empregos, 1.000 aqui no Amazonas e 1.000 em Boa Vista. Eu queria falar sobre a questão da exploração mineral, especificamente do potássio, que está lá no município de Altazes. Ali a gente tem um veio que tem a capacidade de produção de fornecer 25% do potássio do Brasil durante 30 anos. Então imagina o potencial que é esse potássio, saindo daqui até o porto de Miritituba, lá no Pará, para voltar nos caminhões que vêm deixar a soja ali naquele porto de Miritituba. Porque os caminhões vêm, deixam a soja e voltam vazios. Então a gente vai trabalhar para que esses caminhões possam voltar com o potássio aqui do município de Altazes. A gente está trabalhando muito para que a gente possa desenvolver essas atividades econômicas, levando em consideração o potencial que a gente tem na nossa região, mas a preocupação maior minha é que isso não fique só no discurso, que isso seja palpável, que isso seja algo efetivo. E o Estado do Amazonas está à disposição para fazer a construção tributária que for necessário, para desburocratizar, para caminhar, para a gente modernizar e dar as condições para quem quer vir ao Estado do Amazonas fazer investimentos. O Estado do Amazonas, o empresário que chega lá no meu gabinete, a empresa que senta lá no meu gabinete e que tem interesse de vir ao Estado do Amazonas, ela só não vem se não quiser. Mas a gente dá todas as condições para que ela esteja aqui nos ajudando e também gerando emprego e renda na nossa região. Nesse governo, meus amigos, é o trabalho que fala pela gente. Um abraço a todos. No próximo bloco, a gente fala sobre matriz econômica com mineração e mais, atuação da FAPEAM com fomento à pesquisa para desenvolvimento econômico. Não sai daí! A PPA Amazonas
conta com uma fábrica de ponta e produtos de primeira linha no coração do Distrito Industrial de Manaus. É a maior indústria de automação de portões da América Latina. Pioneira desde 1983, tem a missão de levar segurança, praticidade, conforto e tecnologia. Visite nossa distribuidora para instaladores e revendedores. Avenida Airão 816, Centro, 92 98427 3428. PPA Amazonas. Conforto com segurança. Prado Som tem a melhor qualidade, um preço que cabe no seu bolso e os melhores produtos para você. Som e áudio, telefonia e rádio, segurança eletrônica, automotivo, som e vídeo, informática, instrumentos musicais, iluminação, eletrodomésticos, TV, acessórios e muito mais. Floriano Peixoto em frente ao Garajão e Grande Circular em 2 endereços, São José e Mutirão. Prado Som, 92 988 42 2795. Jeová é fiel. Vamos tomar um café pra acordar. Vamos tomar um café pra relaxar. Tomar café, tomar. Visite-nos, Distrito Industrial próximo ao Elisa Miranda, de 6 da manhã às 11 da noite. Que seja café, coffee, almoço e pub. Bateu a fome? Lanchonete Nunes, localizado na entrada do Tiradentes, Coroado. Delivery 9191-3050. Temos sanduíches, pizzas, sucos, sopas, carne na pedra e muito mais. Lanchonete Nunes, é bom demais! Precisa dar uma geral no seu carango? Prado Som Car tem tudo o que você precisa. Alto-falantes, aspirador automotivo, kit de emergência, limpador de para-brisas e muito mais. Prado Som Car, Praça 14, Jeová é fiel. Já de volta para falar sobre a importância do fomento à pesquisa no estado do Amazonas. Também estou feliz, como ontem foi dito pelo secretário Ângelos, com a instalação desse fórum permanente, porque eu tenho convicção de que ele pode trazer excelentes frutos para aquilo que nós almejamos para o estado do Amazonas. Pela oportunidade de estarmos aqui juntos e poder fazer essa apresentação, para falar um pouquinho como que tem sido a política de fomento à pesquisa no estado do Amazonas. A FAPEAN tem um papel muito importante nesse processo, quando se trata do tema Ciência, Tecnologia e Inovação, e ela vem já ao longo de 19 anos sendo uma das instituições que tem um papel muito importante na operacionalização da política pública de CTI do estado do Amazonas. Como está dito ali, nós temos uma missão muito bem demarcada para atuar no fomento à pesquisa científica, tanto básica como aplicada, e na pesquisa tecnológica, justamente para produzir um estoque de conhecimentos que ajudem no desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Seja queimada, nós temos a transversalidade da CTI para poder fazer as pesquisas e dar algumas respostas que nós efetivamente precisamos. Como é que nós trabalhamos? É um circuito, e esse circuito ele deve ter como referência a missão da FAPEAN, mas também o que está no nosso PPA 2023, e ali, o que eu já mencionei que é muito importante, esse fortalecimento das nossas parcerias para nós podermos avançar de forma mais coesa e de forma mais forte. Todas as vezes que nós lançamos editais, e a FAPEAN trabalha com instrumento convocatório público, nós temos um programa que corresponde a uma das linhas de atuação da FAPEAN. Nós temos 6 linhas estruturantes, são essas linhas de ação, que vão da formação de recursos humanos, ela é importantíssima, mas também a popularização, infraestrutura para CTI. Muitas vezes nós temos um número de pesquisadores, mas a infraestrutura não faz com que esses pesquisadores permaneçam
por exemplo, em alguns municípios do interior. Então, eles tentam migrar para Manaus. Então, junto com o doutor, junto com o mestre, junto com o pós-doutor, nós precisamos dessa infraestrutura para a CTI. Senão, a gente não consegue fazer o ecossistema funcionar e a pesquisa acontecer. Se nós fôssemos situar um pouco hoje a FAPEAM e as outras FAPs da Amazônia Legal, nós só não temos FAP no estado de Roraima, nos demais estados, nos demais 8 estados da Amazônia nós temos. Se nós pegássemos essa série histórica de 2017 a 2021, nós teríamos uma contribuição das FAPs da Amazônia Legal, exceto no Roraima, no valor de R$1.304.000.000 para investimentos na área de CTI. Isso corresponde a aproximadamente 7% do que as FAPs arrecadaram nessa série histórica em âmbito nacional, em torno de 18 bilhões de reais que são investidos nacionalmente e em cada estado para os projetos na área de CTI. Se nós olharmos mais especificamente qual é o papel da FAPEAM nesse conjunto, nós vemos que ela ocupa uma posição prioritária em função do que ela destina ou destinava para a área de CTI. Isso corresponde a quase 45% de tudo que é arrecadado e investido na região norte. Então, a FAPEAM tem um papel muito importante nesse processo e é fundamental que se diga que isso acontece principalmente a partir de 2019. Os anos anteriores, nós tivemos um processo de fragilização nessa área, e a partir de 2019, o governador Wilson Lima reposicionou a área como área estruturante, área prioritária e estratégica para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Nós temos ainda uma série de ações a serem implementadas, inclusive o edital que vai ser lançado do programa Amazônia Mais 10, além de outras ações que vão tornar essa curva ascendente e mostrar como nós avançamos em relação aos investimentos nessa área no estado do Amazonas. Executamos o maior orçamento da história da FAPEAM. Isso é motivo de muito orgulho, porque nós temos instituições de pesquisa que são fortes, excelentes pesquisadores de alto nível, e eles precisam, e eu tenho certeza que vêm se sentindo apoiados com esse crescimento, com esse investimento na área de CT. Quero registrar aqui que a FAPEAM, seguindo o que está no PPA, tem um programa de afirmação, de inclusão, chamado Mulheres e Meninas na Ciência. Lançamos 4 editais. Vocês sabem que menos de 30% de todos os pesquisadores no mundo são mulheres. Dos 900 e poucos prêmios Nobel, nem 5% foram mulheres. Tem um trabalho a ser feito. Tem um caminho a ser percorrido. E o governo do estado, por meio da FAPEAM, está fazendo esse investimento. Lançamos agora mais 2 programas, no dia 11, que se comemora o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, no investimento, um total de mais de 12 milhões. Aqui tem editais, resoluções e chamadas. Nós temos 22 lançadas agora. E algumas, eu quero destacar, os editais estão abertos. São oportunidades. São mais ou menos, acho que são 8 no total. A maioria é pesquisa aplicada. Nenhuma política pública, ela pode ser implementada sem investimento financeiro, sem gestão competente, sem um processo permanente de monitoramento e avaliação. Não é diferente com a política de ciência, tecnologia e inovação. Nós, de fato, estamos num momento muito favorável, porque temos o apoio do governo do estado e porque temos parcerias fortes com as instituições e, repito, porque temos pesquisadores de excelente nível no nosso estado. Painel de mineração. O projeto da Potássio do Brasil está em fase de licenciamento ambiental, já possui licença prévia e aguarda a licença de instalação. No fórum, o presidente da empresa falou sobre o projeto Potássio Autazes.
A Potássio do Brasil é uma empresa privada brasileira que tem investidores, tanto brasileiros quanto internacionais. A empresa vai ter as suas operações em termos de tecnologia com a maior modernidade possível, e a gente tem como um dos valores o diálogo. Nossa sede é aqui em Manaus, nós temos filiais em Altazes e em Belo Horizonte. Belo Horizonte porque existem várias empresas ainda prestadoras de serviço do projeto que estão lá. E a nossa meta é implantar projetos para a produção de fertilizantes em municípios do Amazonas. Em 2013, nós iniciamos o processo de licenciamento ambiental desse projeto e em 2016 ele foi suspenso por uma ação civil pública que em 2017 ela virou um acordo. E este acordo previu a suspensão do licenciamento ambiental até a deflagração do procedimento de consulta ao povo Mura, de acordo com o que está previsto na OIT 169. Esse processo foi deflagrado em 2017, com a contratação de assessores para o povo Mura para a criação do protocolo. E em 2019, a empresa fez a apresentação do projeto ao povo Mura, que já era o primeiro passo deste protocolo. Infelizmente, a Covid veio e teve a paralisação de várias atividades, incluindo a atividade de consulta em si. Em 2021, o povo Mura solicitou o retorno dessas consultas, e agora, em abril de 2022, o segundo passo do protocolo foi realizado, com a Assembleia de Uricurituba, que era a primeira grande assembleia. Eles estão hoje, dentro do protocolo, passando pelos terceiro e quarto passos, que são as reuniões locais. O potássio. O que é o potássio? É o K do NPK. O N é o nitrogênio, que vem principalmente das produções de gás, e o P é o fósforo, que vem de minerais como o fosfato, por exemplo. Então, essa mistura de NPK gera os maiores macronutrientes que a agricultura brasileira e mundial precisa. A silvinita é o mineral que contém a maior parte de potássio na forma de cloreto de potássio. Na realidade, é uma mistura de cloreto de potássio com cloreto de sódio, que todo mundo conhece, que é o sal de cozinha que todo mundo usa. E algumas areias. O Brasil importa hoje 95% de cloreto de potássio. Nós temos somente uma mina em operação no Brasil, que fica em Rosário do Catete, no estado de Sergipe. E essa mina está em fase que a gente chama de fechamento. Ela, nos próximos, provavelmente, 5 anos, ela vai encerrar as operações. Aí o Brasil vai passar a ser 100% dependente de importação de cloreto de potássio de países como Canadá, Alemanha, Rússia, Israel, entre outros. Para quem não sabe, o projeto está no município de Altazes, está a cerca de 120 quilômetros em linha reta, a 8 quilômetros do Rio Madeira. O projeto em si é uma mina subterrânea, então o minério está a 800 metros de profundidade. A gente traz esse minério para a superfície, onde a gente vai ter uma planta que leva o teor de cerca de 30% para 95%. Uma estrada de 8 quilômetros vai levar o produto até o porto e nós vamos carregar em barcaças que já são utilizadas hoje nas hidrovias do sistema de rios da Amazônia. 2,4 milhões de toneladas por ano, de um mercado de algo em torno de 12 milhões de toneladas. Então, nós vamos ser responsáveis por cerca de 20%. Algumas infraestruturas, água potável, linha de transmissão, alguém falou, né, de necessidade de energia.
nós vamos ter que puxar energia do Linhão. E o ponto mais próximo é em Silves. E nós temos uma previsão de 23 anos de operação. Geração de emprego. Só durante a obra serão 2.600 empregos diretos por ano. E depois, na época da operação, 1.300 empregos diretos. E segundo a Fiesp, para cada emprego direto, um número de indiretos, 17 mil empregos indiretos. 18 bilhões de reais de impostos. Como eu disse, vai ser por barcaças. O mercado consumidor natural é o Mato Grosso. O Mato Grosso sozinho consome 4,5 milhões de toneladas. Então, é bem possível que a gente foque mais nesse mercado. E a gente tem outros projetos. Né? Itapiranga nós temos pesquisa, Itacoatiara nós temos pesquisa. E, como a CPRM sabe bem, essa bacia evaporítica ela vai de Borba a Juruti, no Pará. Então, tem muita coisa ainda para ser pesquisada. Lógico que com toda a energia elétrica hoje vai a fibra ótica, que é normal, porque até por necessidade. Isso aqui são maquetes eletrônicas, eu vou passar rapidinho. Esses são os 2 shafts que nós vamos produzir para chegar a 800 metros de profundidade. E aí, um shaft leva o produto para cima, o outro é usado como ventilação. É um método normal de mina subterrânea, não tem nenhuma novidade. Mais de 30 minas no mundo já fazem isso. No Canadá, com profundidades até maiores do que as nossas aqui. Nós vamos tirar essa faixazinha, que é uma faixa de 2,5 metros de espessura, né, com equipamentos que também já são tradicionais do mercado. Aqui está o detalhe da localização em relação às terras indígenas. Detalhe, gente, nosso projeto está 100% fora de terras indígenas. A terra indígena homologada de Paracuúba está a cerca de 8 quilômetros e a terra indígena Jauari, delimitada, ainda não homologada, também está a cerca de 8 quilômetros. Então, nosso projeto, ele não precisa ser licenciado pelo órgão federal, ele é responsabilidade de licenciamento do órgão estadual, ou seja, do IPAAM, e nós tivemos e fizemos esse acordo da OIT 169, porque a OIT 169 prevê consulta sem poder de veto a povos indígenas que estejam até 10 quilômetros de distância. Então, essa é a razão por que a gente tem que fazer essa consulta. Os impactos. Nós buscamos levantar os impactos, isso faz parte da nossa documentação de licenciamento, e buscamos ações de eliminação, mitigação ou de compensação e também de controle. Então, para cada impacto foi feito esse estudo. Né? E aqui estão alguns benefícios, todos eles ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Como, por exemplo, logicamente, aumento de arrecadação de impostos. E aí eu não vou ler todos, não, por causa do tempo, mas ali tem implantação de ações de educação ambiental, né? Tem toda a parte de reflorestamento. Nós nos comprometemos a reflorestar uma área 10 vezes maior do que a área que a gente impactar em superfície. Além disso, nós temos um programa que a gente está desenvolvendo junto com a Embrapa de subsidiar fertilizantes para a agricultura familiar. Essas são algumas das empresas que trabalharam conosco durante esse período todo. São empresas de caráter internacional aí até. E nós temos o projeto Autazes Sustentável. E a gente quer fazer isso com parceiros. Aqui estão alguns dos parceiros que a gente já conversou no passado e, igual eu falei hoje mais cedo, nós estamos com um monte de projeto pronto para ser implantado assim que a gente tiver o avanço desse projeto, com todas essas entidades e com outras mais. Esse é o projeto Autazes Sustentável, PAS com S. Aqui está o detalhamento dele, não dá para ler mesmo, mas é só para mostrar a quantidade de programas que a gente já
pensou, elaborou o draft, né, a minuta. E para terminar, o andamento nosso hoje, nós já fizemos toda a parte de condicionantes e PBA, toda a parte fundiária, a questão com os indígenas está no processo de consulta, fizemos um levantamento arqueológico, já fizemos um estudo de injeção da salmoura, a ação civil pública que está em andamento, toda a parte de engenharia, estamos estudando uma revisão do suprimento de energia, inclusive andamos conversando com a Eneva sobre alternativas, né? E estamos aguardando a licença de instalação para os próximos meses, para que a gente possa fazer o nosso cronograma de obras, gerar emprego e começar a produzir potássio no Amazonas. E o nosso objetivo é iniciar a construção da primeira mina de potássio do Amazonas o mais rápido possível. 2022 é a nossa meta, iniciar essas obras. É super importante, gente, porque a gente tem a participação. Quando eu perguntei aqui quem conhece esse projeto, é uma falha nossa. Nós temos que falar mais desse projeto. E eu estou aqui para fazer isso. E vou revoltar e fazer quantas forem necessárias. Eu quero que todo mundo conheça a importância desse projeto. Nós fizemos audiências públicas para mais de 4.500 pessoas no município. Tá? Nós fizemos sempre atividades com a população local. Uma pausa rápida e na volta tem mais Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável. Saiba mais sobre a importância do fomento à pesquisa no Estado e o lançamento da Festa da Laranja em Rio Preto da Eva. A gente volta já. Amazonas conta com uma fábrica de ponta e produtos de primeira linha no coração do Distrito Industrial de Manaus. É a maior indústria de automação de portões da América Latina. Pioneira desde 1983, tem a missão de levar segurança, praticidade, conforto e tecnologia. Visite nossa distribuidora para instaladores e revendedores. Avenida Airão 816, Centro, 92 98427 3428. PPA Amazonas. Conforto com segurança. Bradusson tem a melhor qualidade, um preço que cabe no seu bolso e os melhores produtos para você. Som e áudio, telefonia e rádio, segurança eletrônica, automotivo, som e vídeo, informática, instrumentos musicais, iluminação, eletrodomésticos, TV, acessórios e muito mais. Floriano Peixoto em frente ao Garajão e Grande Circular em 2 endereços, São José e Mutirão. Bradusson, 92 988 42 2795. Jeová é fiel. Vamos tomar um café pra acordar. Vamos tomar um café pra relaxar. Tomar café, tomar. Visite-nos, Distrito Industrial próximo ao Elisa Miranda, de 6 da manhã às 11 da noite. Que seja café, coffee, almoço e pub. Precisa dar uma geral no seu carango? Bradusson Car tem tudo o que você precisa. Alto-falantes, aspirador automotivo, kit de emergência, limpador de para-brisas e muito mais. Bradusson Car, Praça 14, Jeová é fiel. Conexão Amazônica de volta e a gente segue falando de Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos que trabalhar o investimento do governo, das universidades e das corporações privadas dentro desse processo para que a gente gere um valor sinergético de agregação de matrizes econômicas. O que eu quero dizer? Não adianta o governo trabalhar sozinho, a iniciativa privada trabalhar sozinha e as universidades se isolarem do mundo. Nós precisamos estar dialogando enquanto sociedade para que nós possamos produzir pesquisas que realmente gerem valor agregado para a sociedade. E aqui é que eu quero tocar num assunto muito importante. Nós temos que gerar valor. Nós temos que agregar valor aos nossos produtos. Nós produzimos muito e produzimos bem, mas nós temos que produzir com valor agregado. Nós temos que ter um diferencial competitivo.
E a partir do desenvolvimento de pesquisas, nas mais diversas áreas, nós vamos começar a ter, e eu vou exemplificar aqui com um único elemento que não é exaustivo, diga-se de passagem, mas é um exemplo que pode mostrar o quanto a gente pode caminhar nos mais diversos cenários. Tem um artigo que eu li na época do mestrado, em 2006, foi publicado em 2002, pela Pavit, que ela diz o seguinte: as alterações na direção da mudança tecnológica ao longo dos últimos 30 anos, ou seja, de 2002 para trás, 30 anos para trás, tem se caracterizado por uma progressiva desintegração das atividades de projeto, de produtos e serviços nas atividades de produção. Ou seja, Estados Unidos, Europa e Ásia ficavam responsáveis por fazer pesquisa e desenvolvimento, né, P&D, que agora é PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, enquanto os países que ficavam abaixo da linha do Equador, né, ficavam responsáveis pela manufatura. Ou seja, a gente comprava produto industrializado e vendia matéria-prima. A gente compra o que é caro e vende o que é barato. Nós estamos falando aqui de geração e agregação de valor. Como nós vamos agregar valor se nós nos contentarmos em ser um polo de manufatura? O que nós estamos fazendo, de fato, para mudar esse cenário? O aumento do ritmo da inovação tecnológica é uma das principais condições para que o Brasil acelere o seu desenvolvimento econômico. Dentro do agronegócio, por exemplo, a gente pode realmente acrescentar o I da inovação no P&D? 2, ainda na primeira pergunta, o que de fato tem sido inovador? Que tipo de inovação nós estamos tendo no nosso país com relação ao que a gente desenvolve? É inovação radical, é inovação incremental, ou simplesmente a gente está repetindo mais do mesmo? São algumas reflexões que a gente tem que fazer, gente. Eu não estou dando resposta nenhuma, mas a gente precisa pensar. Claro que nós vamos ter resposta, mas tem a pesquisa tal que é inovadora, tem a pesquisa tal que tem inovação incremental, tem a pesquisa tal que tem... Claro que tem, gente, pesquisas aqui que realmente são inovadoras. Mas até que ponto elas são inovadoras em escala? A gente consegue botar em escala. A gente não vai conseguir isso se a gente não tiver o apoio da iniciativa privada. No que realmente nós somos bons, o que é vocação, né, da nossa região? O que é capacidade tecnológica? A capacidade tecnológica é um processo de acúmulo de conhecimento tecnológico. A gente tem que ter estrutura para desenvolver tecnologia. Outra, é uma série de cadeias em que a gente tem que ver cada parte desse processo, dessa rede, em que, para eu poder produzir em escala, eu também tenho que vender em escala. O produto ele tem que chegar, o serviço tem que chegar. Então, nós temos que investir nos fatores logísticos da nossa região. O nosso processo de escoamento de produção ainda é muito aquém das nossas necessidades. Enquanto nós não olharmos com muito zelo para essa questão da logística, nós vamos ter dificuldade, por muito que a gente inove, de escoar aquilo que a gente está inovando, em termos de processo produtivo. E aí eu faço uma pergunta: no que nós somos fronteira tecnológica? No que o Brasil é fronteira tecnológica? No que o estado do Amazonas é fronteira tecnológica? E aí eu falo do pescado, professor. O pescado é algo que a gente pode inovar numa série de situações, inclusive na própria produção do alimento. Na produção do peixe, na farinha do peixe, em diversos sistemas de produção de elementos que podem ser inovadores dentro desse processo alimentar com alta qualidade proteica. Mas eu vou falar de uma situação que parece simples. Quem aqui já teve um aquário em casa? Um peixinho beta, numa beteira, um peixinho beta ali, né? Eu já tive um quando era criança, né? Por que eu estou falando isso? Porque o aquarismo é o 4º maior hobby do mundo. Vocês já ouviram falar num peixinho chamado quinguio? Talvez não com esse nome. Mas o quinguio é aquele famoso peixinho dourado que aparece nos desenhos animados. Tá? O quinguio, essa espécie de peixe, ela não é encontrada na natureza. Até porque se você fizer essa maldade de pegar um quinguio, de qualquer raça de quinguio, e jogar ele no rio, ele vai ser facilmente devorado em qualquer região, porque ele é muito colorido. Ele é muito fácil de identificação e tem uma capacidade de locomoção muito pequena. Ele é o peixe mais vendido no mundo para esse tipo de hobby.
E ele tem mais de 64 raças diferentes de quingo catalogadas já. Ele, repito, não é um peixe encontrado na natureza, é um peixe derivado da carpa. Mais de 800 anos de cruzamentos genéticos diferentes. E aí é o seguinte, vamos pensar, nós temos a maior reserva de água doce do mundo e a maior quantidade de espécies. E aí a gente encontra algumas restrições legais, por exemplo, falar sobre a aruanã na nossa região. Existe uma legislação que diz o seguinte, a legislação, a aruanã, ela é considerada uma espécie com gravidade de ser extinta. Vamos resolver o problema, vou criar uma lei, vou impedir a exportação de aruanã, a comercialização, inclusive. Não é só criar a lei, é criar os mecanismos de fiscalização. Não seria muito mais interessante, pensando nessa questão de agregação de valor, que nós produzíssemos essa espécie como foi feita com o quingue, por isso que eu falei do quingue. Produzir essa espécie em cativeiro, de maneira controlada, e a comercialização acontecesse com selo de fiscalização, que só pudesse sair com esse selo, tá? Com o controle do Estado. E isso aumentaria, inclusive em demasia, a espécie nativa no local, evidentemente, de onde ela vem, né? Na natureza. Isso aqui, para quem não conhece, é a aruanã in loco, conhecida em algumas regiões como sulamba ou macaco d'água. Nomes dados aqui no Amazonas, tá? No Brasil, mas especificamente aqui no Amazonas. Lá na Ásia, ela é conhecida como peixe-dragão, por isso que ela é tão requisitada para o aquarismo jumbo. Uma aruanã custa, no mercado aqui, não mais do que R$50. 9,80 o quilo. Tá? Então, uma aruanã grande não vai custar aí na faixa dos R$50 natura. Numa loja de aquário, no Brasil, a mesma aruanã, a mesma, no mínimo R$500. R$500. Olha a agregação de valor, gente, olha a diferença. Tá? Olha quanto custa a aruanã geneticamente modificada. A aruanã pode custar até R$300 mil. Algo em torno de $50 mil. Eu estou falando de agregação de valor, gente, com base em pesquisa. Essa não é a resolução de todos os nossos problemas. Eu só trouxe, como eu disse no início, um exemplo para a gente começar a se questionar sobre essas potencialidades que a gente tem aqui, sobre as formas como a gente pode enfrentar os desafios em termos de modelos econômicos sustentáveis. Tá? Eu estou falando aqui de bioeconomia e de sustentabilidade. Eu não estou dizendo para a gente predar a nossa região e vender a aruanã que está aí no Rio. Eu estou falando sobre uma produção controlada, com agregação de valor. Outra coisa, nós temos diversas possibilidades com a produção de ecopainéis de madeira, que eu posso exemplificar também com baixíssimo custo e com alto valor agregado, lá do professor Mesquita. E se a gente for discutir aqui, nós temos N possibilidades. N possibilidades. O Estado ele não se movimenta sem arrecadação. Ele não se movimenta sem tributação. E para tributar, eu tenho que tributar quem está produzindo. Essa é a lógica. Agora, eu tenho que fazer uma tributação consciente. E quanto maior o valor agregado, maior a arrecadação do Estado. Então, é uma via de economia circular muito significativa, em que eu posso agregar aqui também arranjos produtivos locais em que eu trabalhe com a comunidade tradicional amazônica, sem tirar essa comunidade tradicional amazônica do seu lugar de origem. O pescado ele pode ser trabalhado como produção de alimento, como proteína de altíssima qualidade. Ele é recomendado por médicos e nutricionistas, inclusive por baixar o colesterol, como o Guilherme estava preocupado com o colesterol ainda há pouco. O pescado é muito importante para essa dieta. A gente está com nossa nutróloga formada na universidade aqui. O barril de peixe, como fala o professor Deusomir Pereira, tem um valor agregado muito maior do que o valor do barril de petróleo, gente.
e a gente não está dando a devida atenção para isso. Então a gente precisa inovar de verdade, criar capacidade tecnológica, criar estrutura logística dentro desse processo, virar fronteira tecnológica, desenvolver a nossa região de maneira sustentável e fixar nossas comunidades tradicionais no seu local de nascimento. Nós temos que ser ainda mais amazônidas. E é isso que significa, gente, nós trabalharmos com as nossas potencialidades. Muito obrigado. Vamos para Rio Preto da Eva. O prefeito do município, Anderson Souza, lançou o plano de negócios da 23ª Festa da Laranja e 4ª Feira da Piscicultura. Definitivamente está aberta a temporada dos grandes eventos no Rio Preto da Eva, hoje sendo apresentado o planejamento de marketing, de mídia. Investir no Rio Preto é um grande... Continua sendo um grande negócio, né? Nós que tivemos a oportunidade de, nesses últimos anos, fazer evento, independente da pandemia, nós respeitamos todos os protocolos e fizemos alguns eventos, como no ano passado, fizemos neste ano já 2 grandes eventos e vamos fazer agora outros eventos, porque a nossa agricultura, o nosso setor primário, ele combina com a nossa outra grande atração, que é o turismo. E nós temos aqui que lembrar essa perspectiva de que a cultura no município de fato existe. O povo que não tem cultura não tem memória. E para se ter memória, lembranças, precisa preservar a cultura, preservar todos esses momentos importantes que o município vive. Se o município tem um padroeiro e não puder comemorar a festa do seu padroeiro, porque vem justamente algo impedir, sendo pelo governo, pela justiça, isso impede com que esse povo continue a manter a sua memória. Eu peço a todos que olhem com carinho esses aspectos da sua diversidade. Cada município tem a sua peculiaridade, e essa peculiaridade, quem sabe, é quem vive ali no município, é o prefeito. Às vezes eu tenho um problema de ramal que ninguém consegue resolver em função do processo de uma chuva que acontece. Nós recuperamos, no ano seguinte é normal, se você não asfaltar, conseguir rapidamente acabar. 1 quilômetro de ramal hoje, ele custa cerca de 2 milhões de reais. Quando 2 milhões, nós conseguimos fazer a melhoria de mais de 20 quilômetros de ramal. Então, para quem tem 1.400 quilômetros de ramal, é diferenciar, e as pessoas precisam saber diferenciar isso, de ter um complicador em um ramal, de ter um complicador em uma determinada rua, por aquele momento que está passando. Mas Rio Preto ele vive em uma área em que nós estamos praticamente com ela toda asfaltada, o nosso sistema viário, pouca coisa se falta. Agradeço muito o governador que tem me ajudado a fazer isto, né? Agradeço os parlamentares que têm colocado emenda para isso, mas Rio Preto vive com 2 setores importantes na vida do amazonense, que é a agricultura, o setor primário. Você não vai em nenhum supermercado que não encontra pelo menos ali um cheiro verde do Rio Preto. Não vai encontrar pelo menos um alface, um quiabo, um maxixe, vai encontrar ali uma acerola, vai encontrar uma pitaia, vai encontrar ovo, vai encontrar frango, vai encontrar ali o suíno. Rio Preto é o maior produtor disso. Então você sempre tem um produto colocado à disposição da população manauara. E esse produto vindo do Rio Preto. Agora, nós temos um outro grande potencial, que é o turismo. Podemos dizer que nós temos o turismo de pesca esportiva, em que todas as empresas que estão lá, as 6 empresas, já venderam os seus pacotes. Do mês de junho, do dia 2 de julho até final de fevereiro, não tem vaga em nenhuma empresa mais. Já está vendido o pacote. A temporada vai começar agora. Então mostra o quanto nós temos um potencial, que isso precisa as pessoas entenderem, que nós não vivemos apenas de festa, vivemos dando emprego e renda através dessas atividades. A prefeitura é uma prefeitura pobre, mas ela fomenta essas atividades. E através desse fomento que nós fazemos com
a imprensa que consegue divulgar melhor Rio Preto, que fala melhor do nosso município, faz com que as pessoas frequentem as nossas cachoeiras, os nossos balneários, vá no nosso café regional. Hoje a marca do Café Priscila está em todo o estado do Amazonas. Quem não conhece hoje essa marca Priscila, todos eu acredito que conheçam, porque justamente sabem que ali é melhor tapioca, é o melhor pão com tucumã, um x-caboquinho, ele conhece um pé de moleque diferenciado, é uma farinha diferenciada. Então, nós realmente temos motivos de fazer eventos, porque temos mais consumo, mais presença de público, e eu vou continuar insistindo a fazer estes eventos. Não abro mão disto como prefeito, como a minha função assim o designa, e enquanto eu tiver prefeito, eu continuarei lutando por essas duas áreas importantíssimas na vida, que é o turismo e o setor primário. Meu Rio Preto da Eva, meu amor é que me leva nesta vida de emoção. Tua riqueza brotam deste chão, terra sagrada que Deus abençoou. Oh, meu Rio Preto da Eva, meu amor é que me leva nesta vida de emoção. Meu grito que exalta para nada Eva, tua riqueza brota deste chão. Oh, eu vou pra Rio Preto da Eva, junto com meu amor. Lá tem Igarapé, balneário e cachoeira, tem a feira da laranja, São Pedro é seu protetor. Lá tem Igarapé, balneário e cachoeira, tem a feira da laranja e o Cristo Redentor. Tem banana, laranja, cucu, tucumã, mandioca e farinha, tapioca e o gostoso beiju, na feira do agricultor. Teu espelho d'água mostra a vocação para a criação. O tambaqui, a matrichão são produtos de exportação. Eu vou pra Rio Preto da Eva, junto com meu amor. Lá tem Igarapé, balneário e cachoeira, tem a feira da laranja, São Pedro é seu protetor. Lá tem Igarapé, balneário e cachoeira, tem a feira da laranja e o Cristo Redentor. O Conexão Amazônica fica por aqui. No próximo sábado a gente está de volta para falar sobre tudo o que acontece na Amazônia. Até lá! A PPA Amazonas conta com uma fábrica de ponta e produtos de primeira linha no coração do Distrito Industrial de Manaus. É a maior indústria de automação de portões da América Latina. Pioneira desde 1983, tem a missão de levar segurança, praticidade, conforto e tecnologia. Visite nossa distribuidora para instaladores e revendedores. Avenida Airão 816, Centro, 92 98427 3428. PPA Amazonas. Conforto com segurança. Prado Som tem a melhor qualidade, um preço que cabe no seu bolso e os melhores produtos para você. Som e áudio, telefonia e rádio, segurança eletrônica, automotivo, som e vídeo, informática, instrumentos musicais, iluminação, eletrodomésticos, TV, acessórios e muito mais. Floriano Peixoto em frente ao Garajão e Grande Circular em 2 endereços, São José e Mutirão. Prado Som, 92 988 42 2795. Jeová é fiel. Vamos tomar um café pra acordar. Vamos tomar um café pra relaxar. Tomar café, tomar. Visite-nos, Distrito Industrial próximo
Miranda, de 6 da manhã às 11 da noite. Que seja café, coffee, almoço e pub. Bateu a fome, Lanchonete Nunes, localizado na entrada do Tiradentes, Coroado. Delivery 9191-3050. Temos sanduíches, pizzas, sucos, sopas, carne na pedra e muito mais. Lanchonete Nunes, é bom demais! Precisa dar uma geral no seu carango? Prado Soncar tem tudo o que você precisa. Alto-falantes, aspirador automotivo, kit de emergência, limpador de para-brisas e muito mais. Prado Soncar, Praça 14, Jeová é Fiel.